mundo, mais uma vez. Boa noite, Wanda. Eu não vi aí se tá tudo bem. Tá tudo bem, né, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem, né? Tudo ok. Muito obrigado. Tranquilo, ok. Obrigado, Caio. Oh, bem-vinda, Pamela, da Argentina. Muito obrigado. Pessoal, a proposta para hoje é para encerrar o desafio. E como na verdade toda segunda-feira eu faço a live literária, e hoje é segunda-feira, que coincidiu com o encerramento do nosso desafio Relacionamentos Humanos, eu irei tratar de vocês desse tema, relacionamento com Deus, que eu acabei de fixar aí. Muito obrigado, Laila. Vou enfrentar esse tema com vocês fazendo uma live meio live literária. Não vai ser uma live totalmente literária como eu normalmente vinha fazendo com vocês às segundas-feiras, que eu quero encerrar com vocês esse processo todo que a gente veio fazendo aí ao longo dos últimos 6 dias, né? 6 dias para trás, os últimos 7 dias a gente vem conversando, se encontrando todos os dias, praticamente no mesmo horário, com exceção do dia de ontem, que infelizmente eu só consegui encontrá-los aqui às 11 horas da noite. Fiquei muito feliz, a propósito, pela presença de tantos aqui, inesperadamente. Às 11 horas da noite, ficaram quase até meia-noite aí comigo. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos falar hoje então sobre o relacionamento com Deus. Eu vou, diferentemente da estrutura que eu vim apresentando para vocês, bastante concisa, né, em 4 pontos sempre, hoje eu vou apresentar a coisa um pouco mais livremente, em vista de uma provocação. Tá? A provocação justamente que eu gostaria de fazer a partir de um texto literário. Mas nós vamos um passo de cada vez. A ideia é sempre ter em mente a mesma dinâmica. A dinâmica justamente de uma provocação, a dinâmica de identificação de uma estrutura do tema na nossa experiência, o que isso tem de implicação, e certamente eu vou dar alguns pontos, mas não vai ser tão fechadinho como a gente veio fazendo aí ao longo dos dias todos passados, sempre em 4 pontos, uma premissa e 3 pontos fundamentais. Hoje a gente vai transitar um pouco mais longe disso e certamente vamos enfrentar outros temas. Você precisa, Camila, que eu faça isto? Melhora para você? Ok. Acho que tá bom. Se não tiver muito bom, eu tento mexer um pouquinho mais, mas vamos lá, acho que melhorou um pouquinho. Eu também fico um pouco mais de pé aqui, acho que ajuda mais. Muito bem, nós vamos falar de um relacionamento, né, de uma das experiências de relacionamento que, segundo eu penso, não deveria, em hipótese alguma, ser deixada de lado no conjunto de relacionamentos sobre os quais a gente tratou ao longo de todo o nosso desafio. Deixei ele por último por várias razões, não vem aqui ao caso a gente ficar enfrentando todas elas, mas tem uma razão de ser, e a gente vai ser acompanhado por uma cigarra. Tá fazendo barulho, pessoal? Eita, mas tá difícil, hein? Não é cigarra, é o ventilador. Então eu vou desligar aqui, ver se melhorou, ver se ficou muito ruim. Espera aí que eu vou deixar. A gente vai dando um jeito em tudo aqui, pessoal. Fazer ao vivo dá início. Me digam aí se ficou muito ruim, se ainda está atrapalhando. A vida é dura aqui. A tomada não funciona. Pronto, resolvido. Já que a tomada não funciona, vamos assim. Seguimos então do jeito que está. Então, volto aqui. A ideia para essa live de hoje é dar, né, em alguma medida, um fecho para todo o circuito que a gente veio fazendo. Começamos lá no relacionamento com a família, fomos caminhando aparentemente sem nenhuma grande preocupação de uma lógica entre um tema e outro, a não ser, como eu disse ontem claramente, que havia entre o tema de ontem e o tema de hoje uma proximidade que para mim era muito importante que todos vocês a tivessem bastante clara. Hoje eu vou justamente tratar um pouco dessa relação que há entre o tema que tratamos ontem, que é o relacionamento consigo mesmo, e o relacionamento com Deus. Tá? Eu vou tratando então, né, eu vou até apresentar algumas figuras aqui para vocês. Hoje vai ser uma coisa um pouco mais interativa, mais multimídia ainda do que o fato de estarmos ao vivo aqui. Vamos lá, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: qualquer um de vocês que está aqui
já deve ter notado, seja em si, seja nas pessoas com as quais convive, ou mesmo aqui, né, no Instagram, em outros ambientes e redes sociais, já deve ter percebido um movimento muito impressionante, eu diria até, que é um movimento de uma espécie de renascimento do interesse das pessoas pela religiosidade. Mas é um renascimento que não é simplesmente uma curiosidade pelos temas da religiosidade, mas tem que ver com uma espécie de um retorno, um se dar conta da necessidade de estar na vida sob a perspectiva do mistério, sob a perspectiva do sentido, sob a perspectiva, sobretudo, da busca do sentido. Então, essa é uma primeiríssima grande questão que eu queria que a gente estivesse um pouco atento, né? Mas eu acho que todo mundo que está aqui já deve ter percebido um movimento parecido com esse, em vários meios aí, seja pessoalmente, seja nas relações familiares, seja aqui, né, nas redes sociais. E isso, na verdade, não é uma novidade, né? Quando eu digo renascimento, né, eu digo, na verdade, pensando que se a gente compara, né, essa experiência de retorno da atenção, né, à busca pelo sentido, a gente vai, na verdade, se dar conta que frequentemente na história da gente mesmo é assim, né, na nossa história pessoal, mas na história da civilização, né, frequentemente há, né, estes retornos, né? E isso se dá desde que a civilização é a civilização, né? Essa é a segunda coisa sobre a qual eu queria chamar a atenção de vocês aqui para contextualizar um pouco o tema da nossa conversa, que é o fato que esse renascimento, né, dessa procura, dessa preocupação com o tema religioso, ele, no entanto, muito recorrentemente, isso também vocês podem acusar na experiência de vocês, muito recorrentemente é enfrentado de maneira equivocada. Como normalmente é enfrentado? Seja com uma perspectiva um pouco superficial. Eu vou fazer uma crítica aqui, que eu sei que quem trabalha com este recurso normalmente não trabalha nessa perspectiva, mas eu já vi quem faz esse tipo de trabalho e que tem essa mesma perspectiva superficial. Quem trabalha com mindfulness já deve ter, né, visto em alguns espaços, né, de trabalho sobre isso, né, um enfrentamento da questão, né, da plenitude do pensamento, né, da mente, sob uma ótica um tanto quanto espiritualista, o que, né, normalmente confere a essa dinâmica de busca, né, de retorno à sede do sentido, de busca de atenção ao sentido, confere uma certa superficialidade. Outra dinâmica que é muito recorrente, que é equivocada também, é uma dinâmica um tanto quanto sentimental na relação, né, com o sagrado, na relação sobretudo com o sentido da vida. Então, colocadas essas duas provocações iniciais, eu queria fazer hoje com vocês um caminho talvez um pouco histórico, vamos dizer assim, tá? Aqui eu aproveito também, né, o fato de eu ser historiador e, de alguma maneira, poder recorrer a esse recurso de uma maneira que seja útil para o que a gente quer desenvolver aqui. Se a gente pensar bem, pessoal, e aí nós vamos começar a entrar aqui num tipo de enfrentamento mais histórico. Se a gente pensar bem, essa dinâmica de busca, né, pelo sentido, de busca pelo mistério, é uma dinâmica que existe no homem desde que o homem é homem, né? Desde que a gente existe como civilização, e antes disso, antes da civilização propriamente dita, essa dinâmica de busca, né, pelo sentido sempre existiu entre nós. E a gente precisa, em alguma medida, começar a ter isso claro como dinâmica histórica que nos guia. E esse, portanto, né, é um ponto para o qual eu queria já, né, começar a ler com vocês aqui um trecho daquilo que seria uma espécie de live literária, tá? Eu vou ler para vocês alguns trechinhos de uma poesia dramática do T.S. Eliot, um escritor inglês do século passado, chamado Os Coros da Rocha, tá? É uma poesia dramática, porque na verdade é uma poesia que foi pensada para ser representada, tá? Então tem todo um contexto de representação teatral,
E ela, na verdade, é muito significativa para aquilo que nos interessa aqui. Então eu estou dizendo para vocês aqui, nesse primeiro ponto de um percurso histórico, que se a gente presta bastante atenção na história humana, a gente vai perceber que essa busca pelo sentido, ela sempre existiu. Os homens de todos os tempos sempre estiveram profundamente vinculados a essa busca. E daqui nasceu, efetivamente, a experiência que a gente poderia chamar de religião, que, em alguma medida, é uma espécie de resposta. De resposta, vejam, eu estou apenas fazendo um desenho sem nenhum tipo de teologia, nenhum tipo de antropologia. Um desenho aqui mero e simplesmente antropológico histórico, tá? Só para vocês terem uma ideia, não tem nenhuma pretensão aqui de aprofundamento. Se a gente presta atenção, as experiências religiosas foram tentativas de resposta para essa busca humana. E, no entanto, o que acontece? Se a gente pega toda a história humana, tem um determinado momento da história em que, em alguma medida, acontece uma mudança nessa dinâmica. Os homens estão sempre voltados para cima, buscando uma resposta para isso, e de repente, num determinado ponto da história, o jogo vira. E aí eu vou então ler para vocês um trechinho dessa poesia do Eliot. Então prestem atenção nisso. Lembrem dessa dinâmica inicial, os homens de todos os tempos buscando. Os homens e mulheres como eu e como você, hoje, como ontem, como há 10 mil anos atrás, voltados para o mistério, buscando uma resposta, a resposta para o sentido da vida. De repente, num determinado ponto da história, acontece isso aqui. Leio para vocês. E adveio então, num instante predeterminado, um momento no tempo e do tempo. Um momento não fora do tempo, mas no tempo, a que chamamos história, seccionando, dividindo o mundo do tempo. Um momento no tempo, mas não como um momento do tempo. Um momento no tempo, mas o tempo foi criado a partir daquele momento, pois não há tempo sem significado. E aquele momento deu sentido ao tempo. Pareceu então que os homens deveriam proceder de luz em luz, na luz do Verbo, através da paixão e do sacrifício, salvos apesar de seu mal. Bestiais como sempre, carnais, egoístas, interesseiros e obtusos como desde sempre o foram, porém sempre em luta, sempre reafirmando, sempre retomando sua marcha sobre o caminho iluminado pela luz, frequentemente parando, perdendo tempo, desviando-se, atrasando-se, retornando, porém nunca seguindo outro caminho. Aqui, eu paro aqui, depois eu continuo lendo mais uns trechinhos para vocês desse poema do Eliot. Vou deixar ele aqui que fica mais fácil para a gente acompanhar a leitura. O que acaba acontecendo então? Então vamos retomar aqui rapidinho alguns trechos. Vimos então que os homens de todos os tempos, num percurso histórico rápido, sem nenhuma grande pretensão aqui de precisão, tá pessoal? Não estou apontando datas nem eventos, eu estou apontando uma dinâmica antropológica que se desenvolveu no tempo e que tem essas características. Os homens voltados para o mistério da vida, se perguntando sobre o sentido da própria história, sobre o sentido do tempo. Sim, Lucas, você já escutou, eu li para você. E aí o que acontece então? Acontece essa história. Mari, é exatamente o Dom Jules, com o Dom Jules que eu aprendi isso, sim. Acontece então que num determinado momento, a busca do homem encontra toda uma outra dinâmica acontecendo. Não sou eu mais que por via da religião encontro alguém que me diz, olha, segue por esse caminho ali, que ali é o caminho para você fazer as coisas direitinho. Segue essa normativa moral, segue esse aspecto ético, segue esse tipo de comportamento, faz esse tipo de coisa, que você então vai encontrar o sentido da vida. De repente, no meio da história, acontece que um furacão, desculpa, mais do que um furacão, um raio entra na história e
este raio entra na história e se define ele mesmo como o caminho. Ele diz de si: eu sou o caminho. Quer dizer, todo mundo que está aqui, seja cristão ou não cristão, seja ateu, judeu, muçulmano, budista, gnóstico, agnóstico, todo mundo conhece bem esta história. Essa história é uma história que, se a gente a conceber, vejam bem, do ponto de vista antropológico histórico, é uma história bastante significativa e nos interessa quando a gente está falando de relacionamento com Deus. Por quê? Eu dizia para vocês agora no início, quando eu apontava alguns problemas, o relacionamento com Deus para nós, hoje, que estamos vivendo uma espécie de renascimento das buscas da vida de sentido, é um relacionamento que, em alguma medida, espero que o pessoal está se queixando que está escondendo o meu rosto. Espero ter melhorado. É um relacionamento que, em alguma medida, não passa de um relacionamento superficial e sentimental. Portanto, é nada mais, nada menos do que uma resposta a uma expectativa minha. Resposta a um desejo meu. Resposta a um sentimento meu. E, portanto, não é relacionamento com ninguém além de mim mesmo. Ninguém além de um pior do que mim mesmo. Um relacionamento com uma imagem que eu tenho de Deus e que, portanto, nada mais é do que uma imagem. E, portanto, nem é relacionamento comigo mesmo, eu poderia dizer. Relacionamento com uma imagem que eu construo. E a gente quer falar aqui de um relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus é necessariamente um relacionamento com uma pessoa. Viemos falando ao longo de todo esse tempo de relacionamento com coisas que estão presentes, com realidades que se fazem presentes. O que rola aqui dentro da minha cachola, pessoal, não é de jeito nenhum alguma coisa com o que a gente pode se relacionar. O que rola aqui dentro da minha cachola é nada mais, nada menos do que pensamento, substância zero para isto. A gente tem, portanto, que se quisermos falar do relacionamento com Deus, falar do relacionamento com alguma coisa que toma uma iniciativa comigo, e não com alguma coisa que eu crio, e não com alguma coisa que eu invento. É com alguma coisa, com alguém que tem uma iniciativa comigo, uma pessoa que entra em relacionamento comigo. Senão, estaremos falando de nada mais, nada menos do que imagens, pensamentos, simulacros de experiência religiosa, que, portanto, não vale nada, absolutamente nada. Tudo bem até esse ponto, pessoal? Então, fizemos aqui um trecho inicial da nossa conversa, que é meio que como uma problematização, né? Seguindo um pouco aquela estrutura que eu vim fazendo com vocês até agora. Vamos dar um próximo passo aqui, porém. Quando a gente, em alguma medida, se dá conta... eu vou mostrar para vocês uma coisa muito legal aqui, isso que eu tinha preparado isso, que eu acho que eu quero ver se esse teste funciona. Prestem atenção nessa imagem aqui, que talvez ajude bem a entender, né, de uma certa perspectiva um pouco mais visual e gráfica, o que eu acabei de contar. Essa linha, na horizontal, que segue uma trajetória na horizontal, a gente poderia concebê-la como sendo a linha do tempo, a linha da história. As setas apontando para cima são os homens de todos os tempos, do passado e do presente, buscando uma resposta justamente para o sentido da vida, para o mistério da vida. Como eu dizia para vocês, um movimento que, em alguma medida, a gente está voltando a perceber existindo entre nós hoje em dia. Então, seja no passado, lá no lado esquerdo dessa seta horizontal, seja no presente, cá no lado direito da seta, na seta no horizontal, dizer, há homens e mulheres, como eu, como você, como tantos dos que estão aqui hoje à noite, se voltando para o mistério da existência, buscando ali uma resposta para o sentido. Mas tem um momento no centro da história, um momento no tempo, um momento do tempo, no qual, o verbo entra e diz de si, eu sou o caminho. Não precisa mais que alguém diga para mim qual é o caminho. Ele está dizendo de si, eu sou o caminho. Portanto, o que nós estamos falando? Que ele entra em relacionamento. Trata-se de uma experiência de alguém que toma a iniciativa comigo. Isto é fundamental para aquilo que estamos falando.
Até este ponto, pessoal, a gente precisa ter bastante claro aqui, cada um de vocês, como experiência, cada um de vocês tem que ter bastante claro para si que se a gente quiser falar de relacionamento com Deus, é preciso falar de uma coisa como esta, com estas características. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar então. Eu volto aqui para a imagem. Ih, deu certo. Dá para ficar lá no cantinho o tempo inteiro. Não sabia que dava para fazer isso. Maravilha. Estou testando aqui também. Então, o que vai começar a acontecer então? Essa mesma história, que eu estou fazendo uma leitura histórica aqui, nessa mesma história começa a acontecer uma mudança. Com o tempo, e a gente vai perceber em vários momentos da nossa história, sobretudo a partir dos últimos 400 ou 500 anos, né? Começa a acontecer um movimento na história humana, que é um movimento de submersão deste desejo do homem de sentido sobre um monte de outras, um monte de cacarecos, tá? Quer dizer, a gente começa a deixar escondido debaixo de um monte de coisas esse desejo de sentido. E a gente poderia dizer, né, algumas coisas a respeito disso. Eu vou ler aqui um trechinho a mais do Eliot, que em alguma medida, né, ajuda a gente a entender como a gente foi deixando perder, né, foi deixando apagar na gente o desejar mover-se sob o influxo do sentido, o desejar mover-se sobre a urgência de que a vida tivesse algum sentido. A gente vai submergindo isso. Vejam o que diz o Eliot na sequência do trechinho que eu li para vocês. Ele diz assim: mas parece que algo aconteceu que antes jamais acontecera, embora não saibamos com certeza quando ou porquê, ou como ou onde. Os homens, olhem só, não renunciaram a Deus por outros deuses, dizem eles, mas por Deus nenhum. E isto jamais acontecera antes. Desculpa, perdi. E isso jamais acontecera antes de que os homens renegassem tanto os deuses quanto a sua adoração, professando antes de tudo, olhem só, a razão. E depois o dinheiro, o poder e o que chamamos vida, ou raça, ou dialética. Que haveríamos de fazer se não quedarmos-nos com as mãos vazias, espalmadas para o alto, numa idade que aos poucos parece sempre retroceder? Paro aqui e a gente poderia avançar, né? Ele vai na frente falar aqui sobre os deuses que acabaram sendo substituídos, né? Acabaram sendo substitutos, deste movimento humano, que é, sobretudo, os deuses, né, que ele chama aqui de dinheiro, poder, razão, vida, raça, dialética, e depois ele resume em 3 palavras: usura, luxúria e poder. Né? Ele diz que aqui a gente substituiu, a gente passou a buscar deuses menores, né? E aí olha que coisa impressionante, a gente busca deuses menores e o que a gente descobre? Que a gente passa a ficar escravo desses deuses menores. A gente passa a ficar escravo da usura, da luxúria e do poder. A gente passa a ficar escravo dessas imagens que a gente foi criando. Vejam, um relacionamento, nós dissemos ao longo de todo o percurso que fizemos aqui nos últimos 7 dias. Quando o relacionamento não tem como alvo um tu, quando o relacionamento tem como alvo uma coisa, não estamos mais diante de um relacionamento humano. Estamos, portanto, diante de algum uso, de algum abuso, de alguma instrumentalização, de alguma homologação, como a gente teve a oportunidade de ontem de discutir na live sobre o relacionamento consigo mesmo. E isto aqui é um belo de um problema. A pergunta que a gente poderia fazer, e aqui eu vou responder super correndo, porque eu não quero gastar muito tempo com isso, mas só para vocês terem um pouco, né, uma ideia histórica, já que eu disse para vocês que eu faria um pouco um percurso histórico antropológico aqui com vocês, sem nenhuma precisão, por favor, não estou com nenhum interesse de precisão aqui. A gente poderia se perguntar como é que isso aconteceu na história, quando isso aconteceu na história. A gente poderia traçar, né, um movimento a partir de 3 momentos históricos muito significativos, nos quais, em cada um deles, se ofereceu, né, uma resposta menor
para esse anseio de sentido, esse anseio de misteriosidade que tanto moveu os homens ao longo de toda a história humana. A gente poderia dizer que o Renascimento, a Renascença, o humanismo renascentista, para ser mais preciso, fez com que o homem, em alguma medida, substituísse um ideal grande de atenção à perfeição por um ideal nada mais nada menos de uma idolatria das capacidades humanas. Quer dizer, eu sou capaz. Todo o humanismo renascentista fez isso. Você, quando entra, por exemplo, numa igreja gótica, medieval, a experiência que qualquer um dos que está aqui, que já teve a oportunidade de entrar numa igreja gótica da Idade Média, é a experiência de estar diante de um troço, quer dizer, que não é você, não é feito por mãos humanas, quer dizer, é um troço que te deixa evidentemente diante de um troço misterioso. Quem já teve, por outro lado, a oportunidade de entrar numa igreja renascentista, e belas igrejas renascentistas, quer dizer, a própria Catedral de São Pedro é um exemplo perfeito disso, quando entra, o que inevitavelmente vê nascendo na ponta da língua é: caramba, como fizeram isto? Quer dizer, é impressionante porque ali você valoriza uma capacidade humana mais do que o mistério, mais do que um mistério que te deixa completamente à mercê dele. Quando você entra numa catedral renascentista maravilhosa, diga-se de passagem, o que fica evidente é a capacidade humana de produzir coisas belas. O que é muito bom. Mas vejam, isto cria uma substituição. Eu não quero mais algo que me transcende. Eu quero nada mais, nada menos do que uma especialização de uma capacidade minha. De algo de que eu sou dotado, que eu sou capaz e que eu posso chegar a construir. O segundo movimento histórico, e falo rápido também, é o que vem na sequência do Renascimento, que é justamente o racionalismo científico. O racionalismo, em alguma medida, fez com que o homem acreditasse que a natureza, em conhecendo, na medida que eu conheço a natureza e sou capaz de conhecer em precisão a natureza, e que eu sou capaz de conhecer, dizer, como a natureza oferece recursos para o homem, ali eu tenho um elemento fundamental, dizer, que é justamente o elemento segundo o qual o que confere capacidades de bem para o homem é nada mais, nada menos do que a sua própria natureza humana. Tem um autor chamado Rabelais, um autor francês, que dizia o seguinte: faze aquilo que queres, porque o homem é naturalmente levado a praticar atos virtuosos. Quer dizer, quando Rabelais diz uma coisa como essa, ele diz algo que, em alguma medida, poderia ser até tida como verdadeira de uma perspectiva judaico-cristã, sem dúvida nenhuma, em vista do fato de que a gente sabe o bem que a gente quer, etc. Só que todo o racionalismo, em alguma medida, criou a ideia segundo a qual o bem último humano é natural em nós. Esquecendo-se, porém, de uma coisa que um poeta antigo dizia e que é perfeito, Ovídio dizia, eu vejo o melhor e faço o pior. É exatamente o que recorrentemente acontece com a gente. Por bons que queiramos ser, inevitavelmente agimos mal. O racionalismo, porém, tirou de cena a possibilidade de concebermos o humano na perspectiva do erro no qual ele pode cair. O terceiro movimento histórico nessa sequência é, depois do Renascimento, o humanismo renascentista, depois do racionalismo científico, aparece no cenário ocidental, em especial, a imagem justamente a imagem da razão entendida como medida de todas as coisas, que foi, sobretudo, construída pelo iluminismo, o iluminismo francês. Esta é um dos pontos, talvez, dos mais complicados dessa história, dessa trajetória que eu fiz. Porque na medida em que a gente começa a entender que a razão é a medida de todas as coisas, tudo aquilo que a razão não consegue abarcar, perde a possibilidade de ser objeto de atenção.
E se a gente perde a oportunidade de olhar, de poder olhar séria e concretamente, segundo os recursos que a razão nos oferece para algum dado da realidade, a gente arranca a categoria da possibilidade, a gente para de, pessoal, a gente para de pensar. Por incrível que pareça, né, é justamente neste período da história, o período do iluminismo, em que acontece, né, surge na cena ocidental a ideia de educação estatal. Né? Não é à toa, né, a ideia de uma educação que, em alguma medida, é entendida como recurso de manipulação, recurso de homologação das pessoas a um certo ideal, a uma certa mentalidade, a uma certa ideologia, a uma certa perspectiva estatal, laicista de compreensão do mundo. Todos os que estamos aqui, pessoal, queiramos ou não, todos os que estamos aqui passamos, em alguma medida, profundamente marcados, né, feridos por esse laicismo, por esses três movimentos, por mais que a gente tenha nascido no século, no máximo, no século passado, todos os que estamos aqui, né, fomos feridos ou pelo renascentismo, pelo humanismo renascentista, ou pelo racionalismo científico, ou pelo iluminismo entendido, né, que faz da razão a medida de todas as coisas. Por quê? Todos os que estamos aqui, em alguma medida, sofremos disso, né? Passamos por uma escola com todas as características que foram, né, moldadas, né, construídas em pleno iluminismo. Né? Uma educação entendida como forma, não tinha essa noção, com essas palavras, como forma de manipulação ideológica. Então, o que acaba acontecendo? Me diga você que está aqui agora, se não é verdade que em algum momento da tua vida, ou agora mesmo, você não preferiria muito mais, neste momento, ser escravo do poder, de uma determinada ideologia, de uma opinião comum, de um sentimento que você tem, da possibilidade de sexo livre. Me diga se não é verdade que você prefere muito mais ser escravo disso do que depender de Deus. Vai ter alguém que vai responder assim, não, eu prefiro depender de Deus. Mas aí se eu pergunto, e quem é Deus para você, nego? Aí o camarada vai começar a falar de uma série de tábuas de valores, de comportamentos e de normativas rituais, ritualísticas, que no final das contas não tem a característica daquilo que eu dizia no início. É preciso que, para que a gente fale de um relacionamento com Deus, é preciso que estejamos falando de alguém que toma iniciativa comigo. E que alguém que toma iniciativa comigo não é alguém que impõe para mim uma tábua de atitudes que eu devo assumir. Estamos, então, diante de um problema. E aqui eu vou começar a encerrar a nossa conversa para, né, dar um fecho importante para a gente. O que a gente precisa, de fato, começar a prestar atenção é o seguinte, pessoal. Se é para eu falar de um relacionamento com Deus, é preciso que eu abra mão dos deuses que eu andei abraçando. Aqueles deuses a que se referiu Eliot. Os deuses que poderiam ser, né, em alguma medida, resumidos, né, num professar o Deus razão, o Deus dinheiro, o Deus poder, um certo Deus chamado vida, um certo Deus chamado raça, um certo Deus chamado dialética, um certo Deus chamado usura, luxúria ou poder. A gente precisa abrir mão, né, desses deuses que a gente resolveu substituir ao objeto da nossa busca, ao objeto da nossa urgência de que a nossa vida seja construída sobre o sentido, marcada pelo influxo do sentido. Isto a gente tem que guardar. A gente tem que guardar este ponto de partida fundamental para a gente poder entender como é possível reconstruir um relacionamento com Deus que seja não mais um simulacro de religião, uma afetação de religião, mas que seja de fato, de verdade, um relacionamento com alguém que toma a iniciativa comigo. Tem muita gente dizendo que está travando, eu espero que seja
apenas para alguns, porque eu estou vendo entre alguns está travando bastante. Aqui o meu sinal está muito bom, pessoal. Eu te digo que, excepcionalmente hoje, eu estou até com 4G funcionando, para além do Wi-Fi, que está muito bem. Eu vou dando o seguinte, a Palomita está dizendo que está ótimo, maravilha, a Nara também já disse que está ótimo. Eu vou só virar minha cola aqui para ajudar. Até esse ponto todo mundo está comigo, eu já estou terminando, eu vou avançar um último passo aqui dessa nossa história que é muito importante, que é o seguinte: se a gente, portanto, topa, aceita depender mais destes deuses que a gente assumiu para a gente como muito mais interessantes, ser escravos, eu diria mais do que depender, ser escravo desses deuses, qual é a consequência disso, pessoal? O Platão, no seu livro Timeu, no seu diálogo Timeu, ele conta uma história que eu acho que resume bem. Talvez um aspecto até da nossa live literária aqui que pode ajudar a gente a entender isso. No Timeu, num determinado momento, Sócrates está lá conversando com um grupo, são quatro, acho que são quatro, né? Ele começa com 3, depois chega o quarto lá, ou não me lembro mais como a dinâmica é, mas está lá conversando com 4 discípulos dele, e num determinado momento eles começam a falar de Atlântida, a famosa Atlântida. E Atlântida é descrita então ali, pelos companheiros, os discípulos de Sócrates, é descrita como um continente, uma ilha, um continente no qual os homens tinham atingido um certo grau de desenvolvimento, de capacidade militar, de capacidade de pensamento, de capacidade de organização da vida social. Quer dizer, eles tinham atingido um ponto, um cume do desenvolvimento do pensamento, da razão, olha só, que os levou a abandonar qualquer tipo de idolatria. Eles não tinham nenhum tipo de relação com Deus algum. Eles não rendiam culto a Deus algum. Eles quebraram todas as estátuas de todos os deuses. Então, Poseidon, que era o responsável, no Timeu conta justamente essa história, quer dizer, que houve uma partilha entre os deuses acerca dos continentes sobre os quais eles iriam dominar, e coube a Poseidon o domínio sobre a Atlântida. E Poseidon ficou possesso quando viu que aquelas pessoas haviam crescido como capacidade intelectual, racional, desenvolvimento militar e tudo mais, e no entanto tinham decaído como capacidade de obediência e de culto a Deus. Poseidon então reúne os deuses todos no Olimpo e decide junto com eles ali tomar uma iniciativa com relação à Atlântida, e decidem-se justamente por destruir a Atlântida. E todo mundo conhece a história de Atlântida, que é um continente inteiro que se afunda no oceano. Esta é a consequência. Quer dizer então que seremos todos afundados no oceano? Não, quer dizer que a vivermos a experiência do relacionamento com Deus numa perspectiva reduzida, ou abandonando aquilo que em alguma medida é capaz de responder de fato ao nosso anseio de sentido, o que acontece é que a gente afunda. E aí, olha o que diz o Nietzsche, uma pessoa que vem muito bem a calhar aqui, sobretudo pela discussão que ele fez. E aí eu já vou encerrar nossa conversa, vocês vão entender como isso aqui é importante para mim. Diz ele: certo dia, o viajante fechou atrás de si a porta e chorou. Depois disse: este ardente desejo da verdade, este ardente desejo da realidade, da não aparência, da certeza, como o odeio. Isto é o que acontece com a gente. A gente passa a odiar aquilo que marca o que nós somos. A gente passa a odiar, portanto, aquilo que, em marcando o que nós somos, é a única coisa que é capaz de nos permitir viver adequadamente um relacionamento com aquilo a que estamos dando aqui o nome, nada mais, nada menos de Deus. Por quê? Lembra que nós conversamos ontem, e esta era a ponte que eu queria fazer com vocês de ontem para hoje, se eu não reconheço em mim a dor de que
a minha sede de sentido não encontra uma resposta suficiente naquilo que eu contemplo do real, eu calo o meu desejo, eu calo a minha urgência, eu negligencio o meu eu achato o meu eu abafo a minha humanidade para que eu seja capaz de aceitar, muito contente, aquela escravidão que a gente já mencionou até agora, até este ponto da nossa conversa. E aí, pessoal, olhem o que diz Cícero, já no iniciozinho da era cristã, né? Finalzinho da antiguidade, iniciozinho da era cristã, o Cícero diz o seguinte: não é torpe que os filósofos duvidem de coisas de que nem os camponeses duvidam? Quantos de nós duvidamos de coisas que nem os camponeses duvidam? E vejam, esse que nem os camponeses duvidam indica pra gente alguma coisa que deve colocar uma bela de uma pulga atrás da nossa orelha. Por quê? Trata-se, neste caso, não de uma acusação da incapacidade dos camponeses. Trata-se, na verdade, de uma acusação da nossa incapacidade de estar na realidade com aquela simplicidade que é a única capaz de resolver absolutamente tudo aquilo que estava em jogo ao longo de toda a trajetória desses dias de desafio, impedindo a gente de nos relacionarmos adequadamente, de forma madura e adulta, com tudo o que a vida nos oferece como provocação para nos relacionarmos. Tira da gente a capacidade simples, a capacidade absolutamente estrutural na gente, que é a capacidade de pedir. Se a gente não pede, se a gente não faz isso, que haveríamos de fazer, disse o Eliot, senão quedarmos-nos com as mãos vazias e espalmadas para o alto, numa idade que aos poucos para sempre retrocede. Uma idade que aos poucos para sempre retrocede, quer dizer, numa idade que coloca a gente cada vez mais perto daquela simplicidade de quem olha para o alto e espera que, na verdade, o movimento não seja um movimento meu de ascensão, mas um movimento de espera daquele que toma a iniciativa comigo. Vocês querem se relacionar com Deus? Relacione-se com alguém, uma pessoa que toma a iniciativa com você, respondendo ao teu anseio profundo de uma vida com sentido. Só que você só vai entender isso, cara, quando você perceber em você este anseio profundo de uma vida com sentido. Se você não perceber isso em você, você não vai ter a simplicidade de levantar a mão para o alto e pedir. E pedir, que é tudo o que a gente precisa fazer. Pedir. Povo, chegamos ao fim do nosso desafio. Eu tenho, porém, uma notícia para dar para vocês. Eu vi que alguns aí, né, fizeram até algumas menções a isso. A notícia que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: o nosso desafio acabou, é verdade, mas eu poderia passar aqui um ano inteiro falando com vocês sobre relacionamentos humanos e certamente a gente teria uma quantidade bastante grande e quase inesgotável de temas sobre os quais a gente discutir e, em alguma medida, aprofundar. Eu pensei então no seguinte: eu faço uma proposta para vocês que é a seguinte: eu gravei uma masterclass falando sobre aspectos que a gente enfrentou aqui, porém num nível de profundidade maior. Que permite a vocês a compreensão de alguns aspectos e elementos fundamentais daquilo que a gente tratou ao longo de todos esses dias, desde o início até agora. Só que eu aprofundo isso aqui. E estou propondo para vocês rever não só as 7 lives que eu fiz aqui com vocês, desde a primeira até a última, rever cada uma delas durante um ano inteiro, quantas vezes vocês quiserem, como também oferecer para vocês uma masterclass de 1h30 praticamente,
com um conjunto total de mais ou menos 7 horas de material que permite a vocês aprofundar nisso que a gente conversou ao longo dos últimos 7 dias. São mais ou menos 7 horas de aula, 7 horas de conversa, conversando profundamente sobre tudo isso que a gente teve a oportunidade de conversar. Isto tudo eu vou oferecer para vocês por R$ 49,90 pelas próximas 72 horas. Eu vou deixar, terminando essa live aqui, eu vou deixar lá na minha bio um link que vai levar vocês justamente para adquirir essa Masterclass. Serão apenas 72 horas, apenas 3 dias. De hoje até quinta-feira vai estar aberto para vocês poderem ter acesso às 7 lives que eu gravei para vocês, todas na íntegra, mais essa Masterclass gravada exclusivamente para vocês que participaram aqui comigo e para aqueles que chegarem agora e que quiserem comprar também. Evidentemente vai estar tudo disponível para todo mundo que quiser comprar. Ofereço isso para vocês e peço de vocês para divulgar esse material o quanto, para o maior número possível de pessoas. Todo mundo que assistiu e que esteve aqui comigo sabe muito bem, e eu queria muitíssimo poder mostrar para vocês coisas que eu tive a oportunidade de ler aqui entre pessoas que, no meio das pessoas que me mandaram directs depois de terem assistido a lives, enfim, topei com coisas que me comoveram profundamente, de pessoas que ficaram muito marcadas pelas coisas que a gente teve a oportunidade de conversar aqui. Tá? A proposta é justamente que a gente possa levar isso para a maior quantidade possível de pessoas. Vai ficar disponível para vocês ao longo das próximas 72 horas. Eu, desligando a nossa live aqui, em 5 minutos eu vou colocar lá na bio um link direcionando vocês para a compra do material. Tá bom? Pessoal, eu agradeço enormemente a companhia de vocês ao longo desses 7 dias. Espero ter contribuído da melhor forma possível com o crescimento e o amadurecimento de vocês. Quero e desejo muito sinceramente que aquilo que eu tive a oportunidade de encontrar entre tantos que aqui vieram trazer para mim o testemunho de como foi importante esse tempo que a gente passou junto, eu quero que isso chegue o mais possível às pessoas com as quais a gente tem encontrado. Divulguem, portanto, mostrem para os seus amigos. Isso aqui é um material que quem participou sabe o que eu estou falando, sabe de como isso aqui é importante e pode ser útil para muito mais gente. Agradeço mais uma vez enormemente a companhia de vocês, fico tremendamente agradecido pela companhia em todos esses dias. Espero, mais uma vez, repito, ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, a gente vai se vendo aí nos próximos dias. Eu vou continuar fazendo lives para vocês, vai continuar aí o padrão de lives cotidianas. Um grande abraço, pessoal, fiquem com Deus.